Olá, eu me chamo Marielle Suzana Herter, sou acadêmica do curso de Biomedicina da Unipar de Toledo. Estou aqui para apresentar o meu trabalho de conclusão de curso com o tema O papel do estrogênio na saúde metabólica e cardiovascular de mulheres na menopausa, uma revisão de literatura. Sou orientada pela professora Fabiana Borges Padilha Ferreira. E eu escolhi esse tema porque gosto de estudar sobre saúde da mulher, atuo na área da saúde feminina e também porque nós mulheres somos a maioria da população mundial. Aqui no Brasil, a expectativa de vida das mulheres vem aumentando cada vez mais. Segundo o censo de 2023, a expectativa de vida das mulheres é de 79 anos, ou seja, a maior parte, pelo menos 1/3 da vida das mulheres, elas vão viver na menopausa ou pré-menopausa. Então, dada aí a importância de estarmos cada vez mais trazendo novos estudos acerca da saúde da mulher nessa fase da vida. Bom, a menopausa, ela é caracterizada pelo fim do ciclo reprodutivo da mulher. O diagnóstico de menopausa, ele é dado quando se tem 12 meses consecutivos em que a mulher não apresenta mais a menstruação. Claro que, combinado a isso, vem toda a avaliação do histórico familiar, dos sinais e sintomas apresentados, dos exames laboratoriais também apresentados. Mas o principal fator aí determinante é a ausência de menstruação por 12 meses consecutivos. Na menopausa, ocorre uma série de alterações hormonais e, junto a isso, a queda do estrogênio. E essa queda do estrogênio também vai acarretar muitas mudanças metabólicas e cardiovasculares na saúde da mulher. Então, as doenças cardiovasculares, elas já são a principal causa de mortalidade em mulheres na menopausa. Por isso que é tão importante compreender os mecanismos pelos quais o estrogênio influencia no metabolismo e também no sistema cardiovascular. Estudar sobre esse tema se torna cada vez mais importante, principalmente porque, como eu falei, a expectativa de vida feminina vem aumentando cada vez mais. Então, trazer estudos voltados à saúde da mulher se torna cada vez mais essencial. O meu trabalho tem como objetivo revisar a literatura científica acerca do papel do estrogênio na saúde metabólica e cardiovascular de mulheres na menopausa. Então, eu fiz uma revisão de artigos científicos, tanto nacionais quanto internacionais. Fiz uma busca nas bases de dados do PubMed, Cielo, Lilacs e também o Google Acadêmico. E aí, a partir de agora, eu trago para vocês o resultado dessa minha revisão de literatura acerca desse tema. Bom, a literatura científica encontrada mostra que o estrogênio ele exerce uma ampla influência sobre o metabolismo e também sobre o sistema cardiovascular. O estrogênio ele vai agir nos tecidos através de receptores e ele vai estar atuando em diversos tecidos, principalmente em tecidos como o do fígado, do tecido adiposo, o músculo esquelético e também do endotélio. Nesses tecidos, então, ele vai agir como um efeito protetor, estimulando a síntese de ácidos graxos, a captação de glicose e também a regulação da síntese de lipoproteínas. Além disso, o estrogênio também vai estimular a produção de óxido nítrico. O óxido nítrico ele vai promover uma vasodilatação e aí a proteção dos vasos sanguíneos. Então, o estrogênio ele tem um efeito protetor no nosso corpo, quando em níveis normais, Ele vai ter esse efeito protetor aí nos nossos tecidos. Mas com a chegada da menopausa, então nós temos essa deficiência estrogênica. E esse hipoestrogenismo vem trazer uma série de alterações metabólicas que são significativas,
como por exemplo, o aumento da gordura abdominal, também a elevação dos triglicerídeos, a diminuição do HDL e uma maior resistência insulínica. Todas essas alterações metabólicas vêm para caracterizar, então, o desenvolvimento de uma síndrome metabólica, né? E também se apresenta ali um diabetes tipo 2, que são condições fortemente associadas aos riscos cardiovasculares, tá? Então, esses fatores em conjunto vêm aí caracterizar essa síndrome metabólica, aumentando o risco de infarto e até mesmo de AVC. Em mulheres, eu trouxe um estudo de mulheres que foram comparadas, mulheres que estavam na pós-menopausa com mulheres em idade fértil ou pré-menopausa, com estilos de vida semelhantes. E esse estudo mostrou, então, que mulheres em pós-menopausa apresentaram um risco 2 vezes mais significativo para o desenvolvimento de síndrome metabólica. Essa diferença, ela é explicada principalmente pela ausência do efeito protetor do estrogênio sobre o endotélio e também sobre o metabolismo da glicose e dos lipídios, ou seja, a deficiência hormonal, ela é sim um fator determinante e não apenas só o envelhecimento e o estilo de vida. Então veja como a deficiência do estrogênio nesse estudo mostrou que ele é sim determinante para ocorrer todas essas alterações metabólicas, né? Também essa queda do estrogênio, ela pode acarretar aí uma perda de massa magra, um ganho de massa gorda, a sudorese, as ondas de calor e também a piora do sono. Tudo isso são sintomas do hipoestrogenismo. E eu vejo na minha prática clínica, né? Eu sou nutricionista, então trabalho com mulheres, atendo mulheres 40, 50 a mais. E não só a literatura traz todas essas alterações metabólicas e cardiovasculares, como também na minha própria prática clínica, eu observo isso nas minhas pacientes, onde a maioria já estão em fase de pré ou menopausa e também apresentam suor excessivo, principalmente essas ondas de calor ocorrendo no período da noite, o que também vem a atrapalhar o sono, quando não é a própria insônia ali, né, presente, um aumento da gordura abdominal, então isso ocorre com muita frequência, né, relatos de que mesmo elas tendo um estilo de vida saudável antes de chegar nessa fase de menopausa, quando chega nessa fase, observa-se uma alteração nos exames laboratoriais. Lipídios aumentados, triglicerídeos, HDL mais baixo, um aumento significativo ali da sua insulina, né, e da glicose, já demonstrando uma presente resistência insulínica. Então, essa queda do estrogênio vem trazer essas alterações metabólicas, não só aqui na literatura que eu vos trago, mas também é o que eu percebo na minha prática clínica. E junto com essa síndrome metabólica, todas essas alterações metabólicas acontecendo, isso também vai influenciar no sistema cardiovascular. Então, o estrogênio, ele promove a síntese do óxido nítrico. E o óxido nítrico, ele vai atuar na vasodilatação. Então, ele promove uma elasticidade desses vasos, né? Trazendo aí proteção para o endotélio. Quando eu tenho essa queda do estrogênio no período de menopausa, há também uma redução do óxido nítrico e um aumento do estresse oxidativo, promovendo ali uma rigidez
arterial, né? Uma rigidez desse tecido, uma inflamação vascular, e eu posso ter ali uma predisposição à aterosclerose, porque você imagina o cenário, eu já tenho alterações dos meus níveis de triglicerídeos, de colesterol, eu tenho resistência insulínica ali apresentada, e agora eu também apresento, então, a literatura traz uma rigidez arterial e uma inflamação vascular. Então, o risco de aterosclerose, podendo levar a um infarto, podendo levar a um AVC, é muito alto, tanto que a literatura traz que mulheres em menopausa têm um risco muito maior de ter infarto, né, de ter doenças aí cardiovasculares comparado com mulheres em idade fértil. Mas e aí, frente a todas essas alterações metabólicas, muito se discute também sobre a terapia de reposição hormonal, né? Muita gente é a favor, alguns profissionais da saúde são contra, e há ainda muita discussão. Mas fato é que na minha revisão de literatura, eu trouxe aqui que os estudos mostram que a reposição, a terapia de reposição hormonal, ela pode sim ser muito eficaz para restaurar parcialmente os efeitos protetores do estrógeno. E por que parcialmente os efeitos? Porque não é só fazer uma reposição de estrogênio. Eu preciso avaliar o histórico familiar dessa paciente, eu preciso avaliar o estilo de vida e avaliar o contexto que ela está inserida e quais são as outras alterações, o que mais pode estar causando essas alterações metabólicas, porque aqui a gente está falando especificamente do estrogênio, mas na menopausa ocorrem muitas alterações hormonais, então tudo isso precisa ser avaliado. O uso também de fitoestrógenos, né, como uma opção de terapia alternativa também pode ser muito eficaz. Os fitoestrógenos são alimentos como linhaça, a semente de abóbora, a semente de girassol, as próprias isoflavonas presentes na soja. Esses fitoestrógenos, eles têm estruturas químicas muito parecidas com o estrogênio humano. Então, eles vão ali, são capazes de se ligarem a esses receptores de estrogênio, imitando uma ação hormonal, tá? Como se fosse o estrogênio. Então, eles acabam tendo aí auxiliando na redução dos sinais e sintomas e também na prevenção aí dessas doenças, né? Então, pode ser uma alternativa aí mais natural de controle desses sinais e sintomas. Mas, claro, também é necessário uma dieta anti-inflamatória, exercícios físicos regulares também demonstraram aí benefícios metabólicos e vasculares. Como conclusão do meu trabalho, eu concluo que o estrogênio tem sim o seu papel determinante na manutenção metabólica e cardiovascular feminina. A sua deficiência nesse período de menopausa aumenta sim os riscos de distúrbios metabólicos e de doenças cardiovasculares. E claro, reconhecer e identificar de forma precoce essas alterações hormonais e adotar medidas terapêuticas vão sim poder reduzir significativamente a incidência dessas doenças metabólicas e cardiovasculares. Então, aí, tanto fazer uso da terapia de reposição hormonal, tá? Pode sim restaurar os efeitos protetores, como também a adoção de hábitos saudáveis, né? Com acompanhamento médico especializado, também vão ser fundamentais para a promoção da longevidade e da qualidade de vida no pós-menopausa. Compreender esses mecanismos é cada vez mais fundamental para que a gente possa orientar e ter intervenções precoces, tanto no estilo de vida, como também promover aí um envelhecimento mais saudável e reduzir a mortalidade feminina. Bom, quero agradecer aos professores, à minha orientadora, agradecer também a coordenação do curso, né, por essa oportunidade de estar apresentando o trabalho. Também agradeço a todos aqueles que contribuíram para a minha formação e para a realização desse trabalho também. E, claro, dedicar essa pesquisa às mulheres que estão vivendo na menopausa, que elas possam cada vez mais compreender o próprio corpo e também buscar uma vida mais saudável e equilibrada. Muito obrigada!